Olá pessoal, aqui professor Rogério, canal Matemática, novamente trazendo aqui mais um vídeo para vocês, hoje sobre a adição de números inteiros. Hoje nós vamos fazer diferente, ao invés de nós postarmos 4 vídeos diferentes, um com cada cálculo, nós vamos fazer aqui um vídeo só, contendo diversos exemplos, talvez para vocês fique melhor, vamos experimentar. Então, fiquem até o final do vídeo, para que vocês consigam pegar todos os exemplos, e qualquer dúvida, retornem o vídeo quantas vezes forem necessárias. E dá um likezinho aí pra gente, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novas notificações de novos vídeos, e compartilhe aí com quem precisa, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar essa aula. Na adição de números inteiros, nós temos que saber que existem 3 propriedades fundamentais. A primeira propriedade que nós temos nas adições é a propriedade comutativa. O que quer dizer isso? Se eu pegar 2 números e somar eles, vai ser a mesma coisa do que se eu inverter esta soma. Aqui como exemplo, 5 mais 4 vai ser a mesma coisa do que 4 mais 5, que é igual a 9. Quer dizer, eu posso trocar a ordem dos números, que o resultado sempre vai ser igual. A outra propriedade muito importante da adição é a propriedade associativa. O nome já diz, ele associa alguns números entre eles. Aqui como exemplo eu coloquei 3 mais 5 mais 2. Só que aqui no primeiro exemplo, eu coloquei o 3 mais 5 entre parênteses, que tudo que eu coloco entre parênteses é para ser resolvido primeiro, é uma regrinha da matemática, e depois somado com o restante. E aqui de baixo, no exemplo de baixo, simplesmente eu troquei a posição dos parênteses. Então aqui no exemplo de cima, se eu resolver primeiro nos parênteses, 3 mais 5 vai ser 8, mais 2 igual a 10. E no de baixo, resolvo primeiro entre parênteses. 5 mais 2 vai ser 7, mais 3 igual a 10. Então, vejam que na soma, não importa como eu colocar os parênteses, quer dizer, não importa o que eu resolver primeiro, o resultado vai ser sempre o mesmo. A terceira propriedade, e não a menos importante, é do elemento neutro. Elemento neutro é aquele cara que não importa o cálculo que nós façamos com ele, vai dar o próprio algarismo que nós estamos fazendo a operação. Por exemplo, o elemento neutro aqui da adição é o zero. Então, qualquer número que eu somo a zero, ele vai resultar o próprio número. A adição ou a soma, alguns conhecem como soma de números, outros adição de números, ela serve para quê? Para juntar ou para acrescentar unidades. Serve para juntar, por exemplo, Pedro tem 3 maçãs e o João tem 2 maçãs. Então, as 3 de Pedro com as 2 de João vão dar 5 maçãs, quer dizer, eu juntei. Um exemplo de acrescentar. Eu tenho 2 maçãs e recebo mais 3 maçãs. Então, eu vou ficar com 5 maçãs. Eu acrescentei unidades. Vamos então aqui para o primeiro item, o primeiro exemplo nosso, que se apresenta da seguinte forma. Soma com números de uma unidade. 5 mais 8 é igual. Bom, aqui primeiro nós devemos saber que nós vamos ter que fazer um algoritmo da soma, ou como o pessoal conhece, vamos ter que armar a soma. Como que nós fazemos isso? Eu vou colocar o que for dezena, junto com dezena, e unidade, o que for com unidade. Sempre faço assim. Então, vou colocar o 5, o 8, o sinal de mais, puxo um traço, ou travessão, como o pessoal conhece, e faço o cálculo. 5 mais 8, quer dizer, se eu tenho 5 e acrescento 8, eu vou ficar com 13 itens. Então,
O resultado deste cálculo de 5 mais 8 é igual a 13. Importante também aqui saber quais são os nomes dos termos. O 5 e o 8 nós chamamos de parcelas. E o 13 aqui nós chamamos de total ou soma. Vamos então agora para o exemplo número 2. Aqui eu tenho 12 unidades mais 25 unidades. Lembre que no exercício passado eu coloquei que nós temos que colocar as dezenas embaixo das dezenas e as unidades debaixo das unidades. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui a coluna das dezenas e aqui a coluna das unidades. Colocando então o 12 e o 25. Então, 12, dezena, unidade, 25, dezena, unidade. Debaixo um do outro certinho para que a gente possa fazer o cálculo correto. Vamos somar então. Primeiro, 2 com 5, eu tenho 2. Recebo mais 5, então vou ficar com 7. Depois, tenho 1. Recebo mais 2, vou ficar com 3. Então, o meu resultado desta soma é 37. Então, repetindo, se eu tenho 12 unidades mais 25 unidades, eu vou ficar com 37 unidades. Um detalhe aqui interessante também, pessoal. Por exemplo, 12 unidades, posso dizer também que eu tenho 2 unidades e mais uma dezena, ou uma dezena mais 2 unidades, tanto faz. Vamos então para mais um exemplo. Aqui agora eu tenho soma de 2 números com dezenas, porém é uma soma um pouco diferente. E nós já vamos ver por quê. Primeiro, nós vamos fazer como todas as outras contas, nós vamos armar. Então, eu vou colocar aqui dezena e unidade. Então, o 48, eu estou colocando o 4, que é a dezena, aqui, e o 8, que é a unidade, aqui, debaixo do 1. Dezena e unidade. E vou colocar aqui o 53, também. O 5, que é a dezena, embaixo da coluna da dezena, e o 3, que é a unidade, embaixo da coluna da unidade. Vou somar. Agora, primeiro, venho somando sempre, como nós fizemos as outras vezes, da direita para a esquerda. Então, vou somar a coluna da direita, vou achar o resultado e vou passar para a próxima coluna da esquerda. Então, vamos lá. 8 mais 3, 11. Como eu só posso colocar uma casa aqui, então vou colocar a casa da unidade. A unidade do 11 é o 1. Tem a dezena 1 e unidade 1, número 11. E colocando a unidade aqui, a dezena eu vou colocar lá em cima para somar com as outras dezenas. Então, 1 mais 4, 5, mais 5, 10. Então, a soma de 48 mais 53 igual a 101. Só recapitulando, o 8 mais 3 dá 11. Então, como eu só posso colocar uma casa aqui, eu coloco sempre da unidade, é 1, e subiu 1, como a gente diz. Esse 1 que é da dezena do 11, mais o 4, também que é dezena, dá 5, mais o 5, que também é dezena, deu 10. Então, 48 mais 53, 101. Vamos para o próximo exemplo. Aqui no quarto exemplo, nós temos um número com milhar, 1234, somado ao número de centena, 728. Então, aqui nós já mudamos um pouco mais, porque vão aparecer coisas novas aqui e coisas interessantes. Como nós vamos armar? Então, nós vamos colocar a coluna dos milhares,
das centenas, das dezenas e das unidades. Então, vamos colocar esses números exatamente aqui embaixo, na ordem correta, para a gente poder fazer a soma de forma certa. 1234, ó, 1 é milhar, 2 é centena, 3 é dezena e 4 é a unidade. Então tá certinho. Vamos colocar o 728. O 7, né, que é a centena, 700. O 2, que é 20, dezena. E o 8 é a unidade. Olha só. Eu não poderia colocar o 7 aqui embaixo do milhar, porque senão certamente a conta não sairia correta. Então, somando, se eu tenho 4 e recebo mais 8, até se vocês quiserem, vocês podem até fazer a soma ao inverso, pegar um número maior, né? Eu tenho 8 e somo mais 4. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 8 mais 4, 12. Coloco só a unidade aqui e a dezena eu subo. 1 mais 3, 4, com mais 2, 6. Só deu uma unidade. Se tivesse dado uma dezena, então eu colocaria a unidade aqui e a dezena colocaria lá em cima para somar depois, novamente, com os próximos algarismos, certo? 7 com mais 2, 9. E 1 mais nada, que é 1. Olha só, aqui nós demonstramos várias propriedades. A propriedade aqui que nós chamamos a comutativa, quer dizer, se eu fizer 4 mais 8, vai ser igual a 8 mais 4. Então, eu vou pela que eu tenho mais habilidade ou a que eu acho mais fácil. A outra propriedade que nós vimos aqui, ó, aqui, na verdade, tem um zero, né? Como tem zero à esquerda de um número, simplesmente na matemática, nós convencionamos que não aparece nada, então. Então, é como se eu somasse 1 mais 0 é 1, que essa aqui foi a propriedade do elemento neutro. 1 mais 0, 1. Então, 1234 mais 728 vai dar 1962. Se vocês não entenderam, antes de passar para quinto exemplo, deem uma recapitulada, porque no quinto exemplo nós vamos ver coisas um pouco mais diferentes. Então vamos lá. E aqui, pessoal, o nosso quinto e último exemplo desse vídeo, onde nós temos a soma de 4 números. Mas um número é com centena, o outro é com milhar, o outro é com dezena e o outro é com milhar novamente. Então vamos seguir sempre pelas mesmas regrinhas. Primeiro, vou colocar milhar embaixo de milhar, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Pegando 637, então, 637. Centena 6, dezena 3, unidade 7. Vamos pegar aqui o 1294. Então, é milhar, centena, dezena, unidade. Sempre direitinho. Vamos pegar aqui o número 12. Ó, dezena e unidade. E o número 6.738. Direitinho, ó, milhar, centena, dezena e unidade. Agora sim, agora então vamos fazer a soma. Bom, vou começar sempre, como eu sempre faço, somando a coluna da direita, indo para as colunas da esquerda. Então, pegando a primeira coluna da unidade. 7 mais 4, 11, mais 2, 13, 13 com mais 8 dá 21. Então, eu vou colocar o 1, que é a unidade aqui, e o 2 eu vou subir lá para continuar fazendo a soma. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 3 dá
18. Então, vou botar a unidade 8 aqui, e o 1 eu vou subir aqui para a próxima coluna, que eu vou efetuar a soma. 1 mais 6, 7, mais 2, 9, 9 mais 7 dá 16. Coloco a unidade 6 e o 1 vou subir aqui de novo. 1 mais 1, 2, 2 mais 6, 8. Então, essa é a nossa soma. 637 mais 1.294 mais 12 mais 6.738 vai dar 8.681. Se vocês gostaram, gente, deixa um likezinho de vocês, se inscrevem, ative o sininho para que vocês recebam, cada semana que eu postar vídeos novos, vocês vão receber a notificação, e compartilhem com quem precisa. Lembrem, se vocês não entenderam alguma coisa, voltem o vídeo quantas vezes forem necessários, mas entendam sempre antes de passar para o próximo passo, ok? Então, semana que vem, provavelmente eu vou lançar um outro vídeo, só que daí com subtrações, ok? Até lá, gente. Bom estudo para vocês.